Jovens, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Gustavo AGS, olha eu aqui, sou da Autacar, um birô de serviços automotivos aqui em Campinas. E hoje eu quero ajudar você a valorizar isso daqui, o seu dinheiro, na compra do seu primeiro carro ou na compra correta do seu carro. Às vezes você já comprou um carro, e aí nessa vontade, nessa loucura de querer comprar um carro, você depois teve problema de manutenção, teve problema de documento, quando foi vender perdeu um monte de dinheiro. E o objetivo desse vídeo aqui é, com a minha experiência de mais de 20 anos no mercado, com a nossa experiência aqui na Autacar, é ajudar você a comprar um novo carro de forma correta ou você que está comprando o seu primeiro carro. Bom, vamos lá. Eu quero que você fique durante esse vídeo porque eu vou dar várias dicas, vários insights, mas você já pode deixar na descrição aqui, nas perguntas, o que você tem dúvida na hora de comprar um carro. Se eu não respondi no vídeo, eu vou responder na mensagem. Bom, eu fiz aqui uma série de itens que a gente precisa avaliar. Primeira coisa que a gente deve avaliar quando a gente vai comprar um carro. Qual é o objetivo do uso desse carro? Como assim, Gustavo? Um exemplo. Você vai usar para viajar, mais viajar? Pô, Gustavo, eu trabalho e eu todos os dias pego 100, 150 quilômetros para ir, 150 para voltar. É muito pista que eu uso o carro. Não. O meu uso, ele é só no centro da cidade. Eu pego da minha casa, vou no trabalho, passo no supermercado, vou em casa. Rodo ali 5, 6, 10 quilômetros por dia. Não. O meu uso ele é misto, eu moro em estrada de terra. Enfim, para que você vai usar esse carro? Você é casado? Você é casada? Você tem filhos? Tem pet? É solteiro? Não tem cachorro? Não tem gato? Não tem filho? Então assim, primeira coisa que você deve avaliar é isso, né? E dentro dessa avaliação, nós vamos encontrar qual é o melhor custo-benefício. Aí nós já vamos decidir se é um carro sedã, se é um carro hatch, se é um carro SUV ou se é uma caminhonete. Lembrando, o objetivo é a gente sempre cuidar do investimento do nosso dinheiro. Bom, feito isso, também analise aonde esse carro vai ficar na maior parte do tempo. Então, como é a sua garagem? Você tem uma garagem? Ele vai ficar na rua? Qual é o tamanho da sua garagem? Por que eu falo isso? Porque eu já tive cliente que comprou um carro e depois não coube na garagem. Aí, inclusive, teve que vender o carro, porque o carro não entrava na garagem. Então, tudo isso deve ser pensado, deve ser avaliado para você comprar. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Se você é solteiro, você anda mais num grande centro, compra um carro hatch. É um carro que vai te dar maior mobilidade, vai estacionar em qualquer local, o custo dele é menor e os outros custos que estão atrelados a ele também é menor, tá? Como seguro, manutenção e etc. Quando você tem família, você já está pensando numa cadeirinha de criança, você já está pensando num pet, você está pensando que às vezes você vai viajar, aí já é legal um carro SUV ou um carro sedã, tá? Mais SUV. Se você é mulher, gosta de um carro um pouco mais confortável, vai para um SUV, tem mais conforto, porque o carro é um pouco mais alto, tá? Gustavo, eu uso muito para estrada de terra. E de vez em quando eu vou viajar e minha família também mora em sítio, mora em fazenda. Vamos pensar em caminhonete. São carros que foram feitos para isso, são carros mais robustos, tá? Então, nessa primeira análise aqui que a gente deve fazer, qual é o tipo de uso desse carro, tá ok? Segunda análise que a gente deve fazer. Quando você imaginou ali qual é o carro, qual é o modelo, eu já identifiquei que eu vou ter um carro hatch. Tá? Ok. Você deve imaginar também agora a partir do dinheiro que você tem para investir nesse carro. Então você tem até 50 mil reais, você tem de 50 a 100, você tem 80, você tem 150, você tem 200. Qual é o valor do que você quer investir para ter justamente esse bem aí? Aí dentro desse valor nós vamos classificar quais são as marcas e modelos que a gente tem para comprar esse carro. Eu quero que você continue o vídeo, porque
a hora que a gente pensa em valor que a gente tem disponibilizado para comprar um carro, a gente não pode só pensar na compra, no valor do carro. Eu vou falar para você aqui durante o vídeo uma série de outros custos que você tem na compra, tá? Então, já falamos um pouco sobre o valor que a gente tem disponível, sobre o modelo médio ali do carro que a gente tem disponível. Dentro desse valor e desse modelo, a gente já tem que pensar em alguns custos. Primeiro custo, qual é o seguro desse carro? Qual é o valor de seguro desse carro que a gente tem durante o ano, tá? Qual é o custo de documentação? Tanto a documentação inicial que a gente tem quando a gente compra, tem que transferir para o nosso nome, essas coisas, ou até se você vai pleitear isso numa compra. E qual é o custo que você vai ter de manutenção anual com esse carro e qual é o consumo de gasolina? Então são alguns custos que você tem que analisar. Pô, eu tenho 100 mil reais para comprar um carro. Então eu vou comprar um carro de 100 mil? Não. Você tem que pensar que você vai ter que fazer um seguro nesse carro, que vai custar ali em torno de 5, 7, 8 mil reais. Você tem que pensar que você tem essa primeira documentação. Se você vai comprar um carro seminovo, você tem que pensar que você pode ter ali um custo de revisão inicial e você tem que pensar nessa revisão periódica aí a cada 6 meses ou um ano. Então é uma questão que você também tem que avaliar, tá? Aonde você vai comprar esse carro? Também é um fator importantíssimo nesse início, nesse começo de decisão que você vai ter aí. Bom, quando a gente estava falando de qual modelo comprar e qual valor que a gente tem para investir no carro, ali você também tem uma decisão importante. O dinheiro que você tem, você vai comprar um carro zero ou você vai comprar um carro seminovo? Eu não estou aqui para falar que um vale a pena ou outro não. É uma balança. Se você comprar um carro zero, você vai ter menos manutenção, você vai ter a manutenção preventiva, mas você vai ter quase zero manutenção corretiva durante um período ali de 3 anos. Você vai ter um custo de revisão menor, uma segurança maior no carro, porque ele vai estar zero. Mas por outro lado você também tem uma desvalorização maior do carro. Então toda vez que a gente compra um carro zero, ele desvaloriza. Então emplacou o carro, ele já vale como seminovo e não mais como zero. Então é uma balança que você tem que pensar. Então aqui é muito importante tomar essa decisão. Eu tenho 100 mil, quero comprar um carro hatch. Pô, tem carro acessível por 100 mil reais, zero. Então podemos comprar um carro zero. Será que vai ter os opcionais nesse carro zero que me agrada? Porque às vezes a gente vai lá e tem um carro de 80 mil reais. Só que ele é o básico do básico do básico. Um carro legal daquele modelo custa 110. Pô, eu já não consigo mais comprar zero. Então pense nisso também. E aí a gente vai entrar aonde comprar esse carro. Vai ser num lojista, numa garagem, numa loja que vende carros seminovos? Vai ser na concessionária comprando zero ou até seminovo na concessionária? Vai ser num particular que a gente encontra aí em marketplace, etc? Vai ser de um amigo, de um familiar? Será que vai ser numa locadora? As locadoras hoje estão vendendo carro bastante. Então pense muito nisso. E nesse cenário eu quero já falar para você sobre a nossa experiência também. Bom, vou comprar um carro zero, concessionária. Por mais que lojista também tem, mas o melhor local é uma concessionária, tá? Vamos falar de seminovo, que aí é onde mora o perigo. Melhor lugar de você comprar um carro seminovo, ou numa concessionária, ou num lojista da sua confiança, que tem qualidade, que você já conhece ou foi indicado, ou numa locadora. Não deixe por último a compra de um particular. Por quê? Esses 3 primeiros locais, lojista, locadora ou concessionária, eles têm uma empresa por trás. Então, se der problema no seu carro, eles têm como realmente pagar essa manutenção, às vezes pagar até o valor do carro de volta por uma possível troca. Então, procure comprar de uma empresa, de um CNPJ, não de uma pessoa física. Isso é muito importante, tá? Porque caso você tenha um problema, tem para onde correr, ok? Segunda coisa importantíssima. Se você não tem experiência de uma análise de um carro, contrate um profissional. Existe profissional no mercado e eu estou aqui também para te auxiliar no que eu puder, no que a Autacar conseguir te ajudar na compra do seu carro. Então, vou comprar um carro seminovo. Analise. Quais são os itens que a gente tem que analisar? Primeira coisa, o histórico de manutenção desse carro. Teve manutenção? Se for na concessionária, se for numa oficina, mas tem histórico, tem nota fiscal, tem ordem de serviço, qual é a quilometragem que foi feita, né?
Faça uma análise também da repintura do carro. Será que esse carro tem muita repintura? Até uma repintura tudo bem, mas será que teve algum problema estrutural nesse carro? Algum apontamento que você pode ter problema lá na seguradora depois? Pode ter problema numa documentação? Então o profissional vai te ajudar. Será que tem algum defeito oculto? Às vezes esse carro, vou dar um exemplo que a gente já pegou aqui no Autacar. O carro está misturando água no óleo. O cliente foi lá, o dono do carro, analisou o carro, está perfeito, comprou. Passou 4, 5 meses, saiu da garantia, começou a misturar água no óleo. O que a gente identificou depois? Que fizeram uma boa de uma limpeza e esse erro passou na hora da revenda, mas ele estava lá, ó, faz tempo. Então tem que ter um profissional te auxiliando, é a melhor maneira também, tá? Como é que está o interno desse carro? Os bancos estão legais? O teto está muito rasgado? Não está? Como é que está pneu? Como é que está a data de amortecedor? Então isso vai fazer com que você tenha uma melhor compra. E para finalizar esse primeiro bloco, porque vai ter outros vídeos dessa série que eu quero destrinchar aqui, faça um laudo que tenha uma garantia. Quando a gente vai fazer um laudo, né, a galera conhece como laudo cautelar, a gente acha que é só um laudo para fazer a documentação, para passar de um nome para o outro. É óbvio que ali vai ver questão de numeração de chassi, de câmbio, de motor, ótimo. Mas dentro dessas casas que fazem laudo, tem alguns laudos, que obviamente são pagos, que são melhores, que vão analisar mais coisas, inclusive repintura, chassi em vidro, uma série de coisas. Então contrate também esse serviço de garantia na hora de você fazer um laudo, tá? Lembra que eu falei no começo sobre o valor do carro? Olha aí, tô comprando um carro, 100 mil reais, eu tenho que pensar que possivelmente eu preciso de uma ajuda de um profissional, eu vou precisar fazer um laudo melhor que é pago. Então tudo isso faz com que você tenha informação. Eu não tô aqui para falar que, Gustavo, esse carro que teve uma repintura, então quer dizer que eu não vou comprar? Não, não é isso. Mas às vezes tem um apontamento ali de um profissional, de um pneu ruim, de um amortecedor vazando, que você pode comprar o carro. É natural, você está comprando um carro seminovo, tem coisas para fazer. Ele também passou por manutenções preventivas e corretivas. Mas você pode pleitear com o proprietário atual um valor, ó, tem um serviço para fazer, você consegue me dar um desconto ou coisa do tipo. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo, o que eu quero falar para vocês qual é o carro que você quer comprar, analise o seu dia a dia, se é hatch, se é sedã, se é SUV, se é caminhonete, qual é onde você vai usar esse carro, tá? Qual o valor que você tem disponível para comprar, e aí a gente vai decidir qual carro que é, qual o modelo, quais os opcionais, se vai ser zero ou seminovo, aonde você vai comprar esse carro, tá? Se vai ser de um lojista, de uma locadora, de um particular, de uma concessionária, e analise todos esses custos que você tem por trás. Uma manutenção, a questão do seguro, a documentação, enfim, tudo isso que você vai ter para comprar um carro. E eu queria, inclusive, finalizar esse vídeo deixando também uma pergunta para você. E carro elétrico? Você colocou aí na sua análise também? Será que vale a pena você comprar um carro elétrico? Eu vou dar a minha opinião aqui pela experiência que a gente tem aqui na Autacar. Carro elétrico é super legal. Qual é o detalhe dele? Primeiro, tem que ter um local legal para carregar. Pense nisso, aí na sua casa, no apartamento, onde você mora, tem uma estrutura mínima para carregar esse carro? E o que é essa estrutura mínima? Primeiro pesquise qual é o carro para saber qual a estrutura que a montadora exige. Esse é um ponto importantíssimo. Aonde você vai deixar ele durante o dia? Será que também quando você precisar ter uma estrutura de recarga? Esse é um ponto importante. Se for um carro para viagem, eu não indico o elétrico, porque pode ser que durante essa viagem acabe a bateria e você tenha que parar num posto, que é normal, mas você vai gastar muito tempo para carregar essa bateria. Então não vai ser um carro legal de você ter justamente por conta do seu uso. Agora, eu estou num grande centro, do meu trabalho para casa, rapidinho, vou carregar 1, 2 vezes por semana, aí nós temos aí um custo-benefício legal de carro elétrico. Ou até você que está pensando no seu segundo carro. Eu tenho um SUV legal, motor 6 cilindros, que eu uso com a minha família, eu vou viajar, conforto, mas eu quero um carro para o dia a dia aqui. Aí o elétrico entra bem legal, tá? Então esse primeiro vídeo, pessoal, eu queria passar essas informações, esses itens que você deve verificar quando for comprar um carro. Vale a pena você seguir a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixe seus comentários, compartilha aí para quem você está
dividindo essa situação, você está pensando em comprar o carro, você está dividindo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada. Então divide esse vídeo aí para depois vocês discutirem e pode deixar as perguntas aqui. E segue a Utacar no Instagram, a gente coloca o nosso serviço lá diariamente. Lembrando que nós somos um birô de serviços automotivos, então a gente faz toda a parte de oficina mecânica, revisão preventiva, corretiva, estética automotivas e proteções, higienização e também a parte de funilaria e pintura, que são pequenos reparos, o Fast Repair. Beleza? Valeu, muito obrigado por esse vídeo e segue aqui que vai ter a continuação nesse vídeo, inclusive vai estar na nossa playlist. Valeu, até o próximo vídeo.